Olá, pessoal! Estamos novamente aqui no Pode Cuidar Melhor e hoje com um convidado especial. Nos conhecemos na internet, porque ele é de outra cidade, diferente do Pode Cuidar Melhor, ele fica em Juiz de Fora, Minas Gerais. Mas deixa eu apresentá-lo. Ele é o Henrique Honório, é administrador de empresa e pós-graduado em gerontologia, estudo do envelhecimento e saúde mental, gente, importantíssimo isso. Há 10 anos, Henrique atua como gestor residencial sênior, que tem como principal diferencial o trabalho em família. Atenção, trabalho em família. Ao longo desse tempo, pôde desenvolver e aprofundar na rotina de cuidados a pessoas idosas e capacitação de cuidadores. Gente, a gente conversa muito sobre capacitação de cuidadores, que cuidadores profissionais entram em casas diferentes, né? Muito bem-vindo, Henrique, ao nosso Pode Cuidar Melhor. Muito obrigado, Su. Queria agradecer a você pelo convite, pela oportunidade aqui de estar falando para sua audiência e também pela oportunidade de estar trazendo um pouquinho do nosso conhecimento para os seguidores, né, para as pessoas, para os cuidadores, tanto os cuidadores informais, né, os parentais, aqueles que cuidam em casa, quanto aqueles também que são profissionais e precisam de algum tipo de orientação. Então, a gente está aqui para poder ajudar e auxiliar no que for necessário. Ah, obrigada. Bom, o foco hoje é abordar questões de qualidade de vida, segurança da pessoa idosa e do cuidador, porque o familiar pode contratar também um cuidador profissional, né? E também ele ser o cuidador operacional e que faz a gestão de toda a casa, né? E aí a gente vai fazer uma comparação com isso, e uma coisa que eu gostaria de conversar muito com você, abordar hoje, é sobre a saúde especializada para o idoso, aos cuidados do idoso. E o bem-estar social. Acredito que esses são os principais pilares para um bem-estar do idoso, né? Que o Uhum. nosso foco aqui do Pode Cuidar Melhor é dar atenção ao cuidador parental, né? E hoje o que nós temos muito de reclamações assim é a saúde mental do cuidador parental. Ele está bem debilitada e de difícil recuperação. Essa é a primeira questão. E mesmo com essa exaustão, ainda eles insistem em continuar cuidando da pessoa idosa. E aí, eu gostaria de abrir já uma pergunta para você sobre a qualidade de vida e o estímulo cognitivo do idoso, né? Então, eu vou ler aqui a perguntinha, porque eu ainda não decorei tudo, mas foi o que eu anotei. No ambiente residencial, Henrique, o idoso tem acesso garantido às atividades diárias de lazer, socialização e estimulação cognitiva, como fisioterapia, terapia ocupacional, né, oficinas, com frequência e a variedade necessárias para promover o envelhecimento ativo? De que forma o cuidado domiciliar realizado por um familiar ou cuidador pode replicar de maneira consistente nesse nível de enriquecimento social e cognitivo, evitando o isolamento e a estagnação do idoso dentro do residencial? Bom, eu acho que primeiro a gente precisa esclarecer uma dúvida que muita gente comete, né? Tá. Cuidar da pessoa idosa dentro de casa é possível? Sim, é possível. Mas depende do grau de lucidez e do grau de autonomia da pessoa. Então vamos dividir entre senescência e senilidade. A senescência é um processo natural e gradual que acontece com o envelhecimento. Todos nós vamos passar por mudanças físicas, biológicas, enfim, a gente passa por um processo natural e gradual do envelhecimento, e isso se chama senescência. Já a senilidade, ela é associada a algum tipo de comprometimento da pessoa. Então, quando aquele médico fala que a pessoa tem demência senil e tal, para mim é um termo que já não existe. A demência senil é um termo amplo que não se usa mais. Então, se algum médico disser para você aí que o seu familiar está com demência senil, investigue um pouco mais, seja um pouco mais incisivo ou troque de médico, porque demência senil não existe, tá? Porque é a mesma coisa de falar que todas as pessoas que estão envelhecendo vão ficar doentes, e não é assim, né? Existe a senescência e existe a senilidade. São termos totalmente A diferentes. senescência é um estado natural, biológico e físico, Isso. onde nós vamos,
com o tempo perdendo algumas funções naturais e vitais da vida. É Perfeito. isso. É. E a selenidade, então, é um adjetivo. Exatamente, é Ah, quando a tá. pessoa perde algum tipo de autonomia, geralmente associado a alguma demência, alguma situação em que ela não é capaz mais de gerir a própria vida. Então, por que que eu quis dividir entre senescência e senilidade? Então, Uhum, quando a pessoa tem um grau de autonomia e um grau de independência muito bons ainda, é fácil, é tranquilo cuidar em casa. Por quê? uhum. Você consegue criar uma estrutura, né, no qual ele precisa só de um cuidado de acompanhamento, né? E você consegue levá-lo a eventos sociais, né? Para participar de um encontro em família, para almoçar fora, né? Para participar de atividades recreativas. Você não tem tantas demandas com essa pessoa, diferente da pessoa que está mais dependente, que está com algum tipo de comorbidade. A pessoa às vezes não anda mais, ou está acometido por algum tipo de Sim. demência, né? Então é legal a gente dividir esse tipo de cuidado. Por exemplo, no caso do meu pai, é difícil levá-lo para algum lugar, por alguns motivos. A dificuldade dele de mobilidade, ele anda muito devagarinho e ele tem um medo muito grande de cair. Então, Uhum. um passo que ele vai dar em um local desconhecido, ele pensa 2 vezes. Então ele dá passos, assim, muito lentos e às vezes ele perde até o equilíbrio. De Sim. tanto que ele está pensando no não cair, ele fica tão nervoso que acaba perdendo o equilíbrio. Estudos mostram justamente isso. Quanto maior o medo a pessoa idosa tem de cair, maior a probabilidade dela cair. Por isso que é muito importante um atendimento multidisciplinar. A gente tem que pensar dentro de casa num cuidado completo, amplo. Então a gente tem que pensar numa fisioterapia. Ah, não, mas a pessoa está andando bem. Mas a fisioterapia não é só para a pessoa que não está bem, é para manter a autonomia que ela tem hoje também, né? Uhum. Então, fisioterapia é muito importante. Em alguns casos de deglutição, é importante avaliar uma fono para poder fazer exercícios e manter a musculatura boa também para deglutição, para se Sim, alimentar bem. Né? Pensar também em atividades que vão manter a cognição e a coordenação motora, né? Atividades lúdicas, de ginástica, de jogos, de memória, né? Música também, que é muito importante. Inclusive, uma curiosidade, né? Você sabia que hoje vamos pensar em pessoas que tenham demência, que têm Alzheimer, por exemplo, né? Só um parênteses, é diferente, tá, pessoal? Alzheimer e demência. O pessoal fala, pô, mas não é a mesma coisa? Não. Alzheimer é um tipo de demência. Existem vários tipos de demência. Alzheimer, Parkinson, síndrome de Lewy, vascular, dentre outras, tá? Então, Alzheimer é um tipo de demência, ok? Então, vamos pensar na pessoa que tem Alzheimer. Quando ela vai perdendo ali gradualmente a memória, a última memória que se perde é a memória musical, nossa, né? Por incrível. isso que nós temos, inclusive, muitos residentes dentro da pousada que às vezes não lembram dos filhos, não lembram da família, mas lembram de várias músicas. Então, eles cantam várias músicas eh, de muito tempo atrás. Então, as pessoas falam, nossa, Interessante. voltou a memória. Não, não é que voltou, porque o Alzheimer você perde a memória, ela não volta, né? Mas a questão da música realmente é a última memória a se perder, memória É musical. incrível, porque a música, né, nós temos uma prática integrativa chamada musicoterapia, que Exato. são os toques dos sons, não necessariamente uma música. Porque o som, ele sensibiliza alguma coisa da nossa audição que vai direto para a amígdala que fala das nossas emoções, né? É Sim, incrível é uma isso. loucura, né? Nosso cérebro ainda, assim, a ciência está evoluindo muito. A cada dia que passa tem novas pesquisas, novas medicações, Uhum. novos tratamentos sobre Alzheimer. Então, se você quiser acompanhar, quiser estar por dentro de todas essas novidades e tendências, segue a gente que a gente está sempre por dentro aí de todas as novidades. Henrique Geronto, a gente está sempre compartilhando as novidades com vocês, tá? Muito bom, muito bom. E voltando ainda um pouquinho, você falou das atividades, manter a pessoa ativa, né? E a questão da segurança para manter o idoso ativo, como é que funciona isso no residencial?
E como é que Olha, nós podemos validar, né? A gente que está procurando também, como é que é isso? sim. Então, relacionado ao espaço, a gente tem que pensar na segurança e acessibilidade, né? Um espaço pensado no coletivo, ele precisa partir do princípio que ah, a gente precisa minimizar o risco de queda, né? Uhum. Então, a gente tem que pensar em barras de apoio em todos os ambientes possíveis, não ter tapetes para a pessoa não tropeçar, um ambiente bem iluminado também é muito importante, um piso antiderrapante, né? Um calçado também apropriado, que não escorregue, mas também que não prenda o pé conforme for andar, porque às vezes as pessoas pensam, não vou colocar um chinelo para não escorregar, mas aí dependendo do andar daquela pessoa, ela pode acabar tropeçando. Isso já aconteceu, Ah, entendi. inclusive, dentro da pousada, né? A gente alertou a família sobre esse risco, né? Mas a família não seguiu as orientações, infelizmente a pessoa veio a cair. Então, é um caso de ter muita atenção, de minimizar o risco de queda. Só que tem queda que acontece, que pode acontecer dentro de casa também. Às vezes a pessoa está andando, ela quebra o fêmur pela fragilidade dos ossos e aí sim ela cai, né? Agora vamos pensar em levar isso para um ambiente residencial, né? Acho que foi a pergunta. É muito difícil a família ter esse tipo de conhecimento, né? Por isso que é importante ter o papel de um gerontólogo, né, de um especialista na área, porque ele vai entender o perfil daquela pessoa idosa, né? Ele vai fazer uma avaliação geral ampla, né, AGA que a gente chama, e ali a gente vai entender qual o contexto daquela pessoa idosa, Tá. né? Qual que é o grau de lucidez e autonomia? Ou seja, a memória está preservada ou não? Como é que está o comportamento daquela pessoa? Aquela pessoa consegue se alimentar sozinha, ela consegue andar sozinha, como que está o índice ali de massa daquela pessoa, ela precisa de uma fisioterapia, de um fono, e observar o cenário geral dentro de casa, que é muito difícil. Tudo isso que a gente já falou, tapete, barra de apoio, luz, móveis, né? E muitas vezes a casa ela é pequena, então ela tem pouco estímulo para a pessoa andar dentro de Sim, casa, verdade, né. Então verdade. é importante que você faça uma caminhada, pelo menos uma vez ao dia. É importante que tenha um fisioterapeuta para poder fazer exercícios ali que vão manter um pouquinho da independência da pessoa Sim. ainda, né, Uhum, para poder fazer o perfeito. fortalecimento muscular. Mas nem se compara, tá, você faz as adaptações possíveis dentro de casa, claro que vai depender muito daquilo que a gente já falou, que é o grau de autonomia, né, e independência, mas quando você pensa no ambiente coletivo, a pessoa se prepara para isso. E aí existem normas que a gente precisa seguir, né? Do bombeiro, da vigilância sanitária. Sim. Então, são normas que a gente segue para poder proteger ao máximo aquela pessoa. Ou seja, não é o que eu quero fazer, precisa seguir uma norma, né, para Uhum, estar ok, validado, e aí então isso já nos ajuda a começar a selecionar, o residencial ou a LPI que nós vamos escolher, né. exatamente. Agora, uma outra pergunta importante é a questão da rotina de estímulos cognitivo e o social entre eles, né? Como é que funciona isso? Existe uma rotina diária ou periódica do estímulo do cognitivo? Porque eu te pergunto isso, porque isso é muito falho, né? Eu vejo Uhum, isso dentro da minha própria casa. A gente tem vários estímulos, estímulo físico, alimentar, sono, mas é muito difícil, estou sendo bem franca contigo, ter um cuidador profissional que saiba aplicar exercícios de estímulo cognitivo. Eu acho é. que ainda nessa questão de formação de cuidadores profissionais, talvez é um ponto que a gente tenha que melhorar ou incluir, né? Sim, sim. Como é que funciona no residencial, no seu residencial? Sem dúvida, eu acho que a gente tem que falar aí de duas vertentes, são dois assuntos que é legal a gente tratar. Um é formação de cuidador e outro é socialização dentro de casa. Vamos falar primeiro da socialização. Tá bom. Não adianta a pessoa achar que vai conseguir socializar tanto quanto uma ILPI, uma instituição de longa Não permanência vai, para né? idosos, não vai. Não vai porque a LPI por si só ela já socializa sem ela ter atividade nenhuma. Porque a partir do momento que ela entra dentro de um coletivo, dentro de uma hotelaria assistida, diferente do que é estar asilado ou largado ou abandonado, termos que muita gente ainda utiliza, então pelo amor de Deus, vamos parar de usar esse termo de asilo, são casas de repouso, instituições de longa permanência, residenciais sênior. Então os residenciais sêniores eles são preparados para receber a pessoa com diversas atividades
E ali, quando a pessoa entra, ela socializa com pessoas da mesma idade, com colaboradores, com outras famílias, os eventos que tem, né, de Natal, de festa junina, de carnaval, Ah, eu acho tão não legal é isso. incomparável a socialização dentro de uma instituição com dentro de casa. Hum. Quanto mais dependente a pessoa é dentro de casa, mais difícil é para você gerar essa socialização para ele, né? E eu vou até dar um alerta, o que que acontece? Eu atendo muitas pessoas, né, e tem pessoas que o que que de fato acontece dentro da casa? Os idosos começam a ficar isolados porque a pessoa, o cuidador ou a cuidadora, deixa de receber visita, porque a visita irrita os idosos, né. E Exatamente. aí eu fico preocupada com essa situação, porque se você evita a visita, cada vez mais você vai isolando. E será Uhum. que quando eu estimulo esse isolamento, eu não quero ficar mais isolada ainda? É verdade. Isso acontece com frequência. Sabe uma coisa que acontece também é quando o cuidador uma coisa que acontece muito também é quando o residente, a pessoa idosa, né, dentro de casa, ela acaba recusando o serviço de cuidador. Não, mas eu estou bem, eu não preciso de cuidador. E Isso. aí o cuidador não tem técnica, não tem abordagem certa para conseguir ganhar a confiança. Então, uma dica que eu dou aqui, que é muito importante para aqueles cuidadores que têm essa dificuldade de interagir com a pessoa idosa, é começar de forma gradual. Começar marcando um café com a família, né? A família apresentar como se fosse Hum. um amigo, né? A pessoa idosa já entender que aquela pessoa é familiar. Começar com um período menor, 2 ou 3 horas ali, né? Tomando um café primeiro, assistindo um filme, estando presente, perguntando se precisa de alguma coisa, mas sempre no sentido de estou aqui para te ajudar, mas não vou interferir na sua rotina. Aham, Começar entendi. dessa Muito maneira. bom. E aí você vai ganhando a confiança aos poucos, para aí depois sim a pessoa entender que aquela pessoa está ali exatamente para cuidar dela, né. É, porque o que que acontece? Toda mudança é uma mudança e toda mudança requer um planejamento, é assim que eu penso, né. Uhum. Então, por exemplo, todo mundo reclama que: "Ah, meu pai ou minha mãe não aceita o cuidador". Não vai aceitar. Se você chegar e impor, não vai aceitar. É uma questão de realmente habilidade e técnicas de negociação. Exatamente. E aí você precisa de um profissional para poder te orientar, porque esse profissional vai identificar ali qual é o background daquela pessoa que vai ser cuidada, qual é o histórico daquele idoso, com o que que ele trabalhava, que assuntos que ele gosta de falar, como que ele se sente bem. Porque você precisa entender o contexto todo daquele idoso, para que você possa ter uma boa abordagem. E aí, devagar, primeiro, a questão do café. A questão do café, você está se alimentando ali junto, você começa a conversar já. É claro que antes você já conversou com o familiar responsável, você já sabe o Uhum. time de futebol daquele idoso, você já sabe a história, se ele foi militar ou se não, se ele foi um ativista, ou se ele era um pedreiro, aí você pode começar a falar de obras, se ele gosta de música, você começa a falar das músicas que ele gosta. Então, naquele café, a oportunidade de você começar a ganhar um pouquinho da confiança. E aí você Sei. começa a ir em alguns outros momentos e vai inserindo isso devagar. O mais importante, conhecer a pessoa idosa com o familiar responsável, marcar esse café e devagarzinho inserindo aos poucos. Tá. E olha, falando de mão de obra, uma das principais coisas de quando eu vim começar a trabalhar nessa área, é mão de obra muito. Os cursos que também nós temos hoje em dia são muito rasos e incompletos. E aí a mão de obra ela vem muito crua, né? Às vezes pessoas ali que têm pouquíssimo conhecimento ou o conhecimento que têm vem de cursos prontos de instituições que não vivem o cuidado no dia a dia. Então, baseado nisso, há 2, 3 anos atrás, eu comecei a escrever um pouco todos os temas, todos os títulos importantes que a pessoa precisa saber para cuidar da pessoa idosa. Então, principais demências e síndromes geriátricas, cuidados como banho, alimentação, medicação, né, uma gestão de cuidados, exercícios importantes para fazer com a pessoa idosa, né, seja aquela pessoa acamada ou a pessoa que ainda tem um pouco de autonomia,
exercícios até de fono, de físio. Claro que é sempre importante ter um profissional especializado na área, mas quando a família não tem condição, o próprio cuidador pode fazer esse tipo de exercício, exercício de estimular a pessoa. Então, tudo isso, complicações adversas, primeiros socorros. Gente, se uma pessoa idosa engasgar, que você está cuidando dentro da sua casa, você consegue desengasgar a pessoa? Você está preparado para isso? Então, Exato. eu primeiro rascunhei esse projeto, e aí eu fiz o Guia do Cuidador de Idosos. Eu Ah, compilei ele perfeito. em 120 páginas do Guia do Cuidador. E só que as pessoas, você sabe que o brasileiro é um bicho preguiçoso, as Não pessoas não lê. gostam de ler, e eu entendi isso e a gente decidiu fazer algo maior. A gente entendeu que para a gente mudar essa cultura e levar conhecimento para mais pessoas, nós criamos o Cuidador Star. Cuidador Star é um curso em videoaulas, em formato Netflix, onde a pessoa assiste dentro da casa dela durante um ano, ou seja, para Ah, ver e rever, sensacional, sensacional e isso. feito por quem vive o cuidado na prática há mais de 10 anos. Então, tudo que você precisa para cuidar da pessoa idosa tem dentro desse curso Cuidador Estar. Ai, que perfeito. Seja para o Intere familiar, que cuida em casa, Aham. seja para aquele cuidador profissional, que vai ter o certificado em mãos também assinado por mim. É, eu acho fundamental essa questão de primeiros socorros, né, de saber quando cai, o que que precisa fazer. É que, por um acaso, na faculdade que eu fiz, quando eu virei a chave, saí de TI para ir para a área da saúde, acabei fazendo uma faculdade que teve uma das matérias primeiros socorros. Então, eu aprendi, mas eu garanto que tudo que eu passei, se eu não tivesse aprendido, não tivesse treinado, eu não sei se estaríamos tão bem. Nem você, nem ele. Nele, Olha só, exato. a gente às vezes pensa, eu vou cuidar do meu pai até o final, vou cuidar da minha mãe até o final. Aham, Você pode cuidar, mas quem disse que esse cuidado tem que ser dentro de casa? exato. Por que esse cuidado não pode ser terceirizado por um profissional, por um coletivo, por profissionais que vão garantir o melhor? Ah, você está falando então que o melhor é colocar a pessoa dentro de uma casa de repouso, dentro de residencial. Nem sempre. Como eu falei, às vezes dentro de casa, dependendo do grau de autonomia, você consegue cuidar dentro de casa. Sim. Ou criar uma estrutura com profissionais bons. Mas quando não tem, você pode pegar uma maneira diferente de cuidar. Levar o seu familiar para um residencial para idosos é uma maneira diferente de cuidar. Você está proporcionando o melhor para ele, melhor saúde. Veja, lá você tem música, terapia em grupo, ginástica, atividade manual, grupo de oração, socialização, espaço para poder caminhar, socializar com outras pessoas, participar de atividades. As cuidadoras, obrigatoriamente, têm que medir sinais vitais 2 vezes no dia. Então, você vai ver como é que está a pressão daquela pessoa, como que está a frequência cardíaca, você vai olhar a pele daquela pessoa, você vai ver se tem alguma coisa estranha ou não. Você vai fazer um cuidado bem melhor que, às vezes, em casa você não tem condição Ah, de não, fazer. não faz. E A aí você operação da casa toma todo o seu tempo. Exatamente. E aí vem o que quando você cuida dentro de casa? Você está despreparado, você não tem um curso qualificado, mesmo que você tenha, às vezes, um curso qualificado, você acaba se esgotando, você tem que abandonar o seu trabalho e Uhum, virar um uhum. cuidador, coisa que você nunca pensou em fazer, e aí você começa a ficar doente, e vem aí a síndrome do cuidador, Sim. né? O esgotamento físico, mental, emocional. E aí não é só você que adoece, você acaba deixando de cuidar de quem mais precisa se você não cuidar de você. É, exatamente, mas um dos jargões que eu gosto de usar é isso, né? Se cuide bem para poder cuidar melhor do outro. Exatamente. E quando a gente está com a clareza mental, as emoções no eixo, eh, o que eu vejo é o seguinte: eu consigo tanto deixar numa ILPI, no residencial, a pessoa idosa com tranquilidade, porque o que que acontece? Eu acho que as pessoas pensam muito o seguinte: "Ah, eu vou delargar", e não é verdade isso, porque eu vejo que, o tempo que você tem, ao invés de ficar fazendo alguma coisa, você vai pegar esse tempo, que é o mesmo, vai conseguir visitar a pessoa idosa e ter
qualidade nesse tempo, nesse relacionamento. Exatamente, é um cuidado em conjunto. E É a família cuidando junto com a gente, com o residencial, tá? uhum. E às vezes a pessoa pensa, às vezes a pessoa tem aquele estereótipo ainda, né, de asilo, porque pensa que é aquela pessoa que não tem família e realmente o conceito vem daí, né? A pessoa tá largada, abandonada, muitas vezes até na rua, família que não tem condição ou perdeu já toda a família, aquela pessoa vai para aquele asilo e fica abandonada, sem estímulo. É totalmente diferente a casa de repouso filantrópica, né, que antigamente era asilo, das instituições dos residenciais particulares, residenciais sênior. Então, o residencial sênior, ele está preparado, a família nos paga bem para a gente cuidar bem daquela pessoa. Quem dera se todo mundo pudesse pagar um residencial para cuidar bem, né, do familiar, né? Mas Então aí é é isso. outro assunto, né? Sim, exatamente. Muito bem, muito bom. Acho que essa primeira parte, assim, deu para a gente Desenvolver bem. desenvolver, né? Ter mais detalhes, porque as pessoas têm esse paradoxo, né? E essa mania de também de só criticar sem conhecer, sem ouvir, sem pesquisar, sem ver do que se trata, né? Exato. Bom, aí tem um assunto que eu acho bem legal, né? Que é a parte de segurança, a segurança mesmo como patrimônio, né? Do ambiente e infraestrutura adaptada. E a pergunta é: o ambiente residencial é construído e adaptado com foco total na segurança? Uhum. Barras de apoio, pisos antiderrapantes que você comentou, né? E o monitoramento 24 horas. Diante do risco de acidentes domésticos, quedas, engasgo, o que é mais seguro? Adaptar uma casa comum com custos e limitações ou garantir que o idoso viva em uma infraestrutura feita para minimizar riscos, onde o auxílio profissional é imediato em qualquer emergência? Bom, vamos lá, assim, é importante dizer que dentro de um coletivo, dentro de um residencial que foi preparado para aquilo, não tem como comparar o cuidado de um multidisciplinar com o cuidado individual em casa. Isso O é multidisciplinar verdade. é muito mais preparado para isso, né? Mas existem também, para aquelas pessoas que têm condição, existem também algumas facilities, né, para a pessoa idosa, como, por exemplo, tem um sensor que você consegue adaptar no teto de Ah, iluminação, tá bom. com um relógio também, que você consegue, aquele sensor, ele vai captar todos os seus movimentos, né? Toda a sua rotina de sono, de agitação, de levantar ou não da cama, e ele entende caso ocorra algum tipo de queda. Então, tem alguns facilities aí, como esse, de sensor, de relógio, mas é diferente de você ter um cuidado mais próximo, né? Então, assim, esse é um tipo de facility que existe. Mas um facility, só te interromper um pouquinho, eu Uhum, trabalhei muito nessa área de facility, né? uhum. De Só que mesmo em chão de fábrica, o que que acontece? O facility é bom para avisar, mas não é o que vai socorrer imediatamente, né? Exatamente. Não tem o socorro imediato, os primeiros socorros, que é o É mais importante. isso. Então, assim, isso trazer para uma residência não funciona. É, Sinceramente, sim. sabe, ter o facility e não ter. Funciona para alertar, por exemplo, aquela pessoa que é totalmente ativa, lúcida, dependente, ainda cozinha, está sozinha. Você quer fazer algo pelo seu pai ou para sua mãe que está bem ali, que ainda Mas é independente, que ainda tem autonomia. isso. Mas assim, quando já está da meia autonomia para frente, que ela já está debilitada, igual o caso do meu pai, eu precisaria de um atendimento imediato. E aí realmente, infelizmente, não tem como. Precisaria de um cuidador ali do lado. Exatamente. Então, o que eu vejo, ou um cuidador do lado, ou um cuidador, caso faça a opção de morar em um residencial ou uma ILPI. Então, assim, isso é uma coisa muito importante para se entender, Sim. porque tem uma questão que eu ouço muito: ah, minha mãe foi para o residencial, teve a queda e veio a óbito. Gente, a queda acontece em qualquer lugar. Exatamente. É como eu falei, às vezes a pessoa está andando sozinha, ela quebra o fêmur para depois cair, ou ela está usando um chinelo que é um antiderrapante, mas ela tropeça no próprio chinelo, ela desequilibra, ela cai. Você nunca caiu?
Nossa. Quantas vezes a gente já caiu? Então, isso é normal. O residencial não vai evitar que a pessoa caia, ele vai minimizar o risco da pessoa cair. É um local capacitado, assistido aí por órgãos competentes, como bombeiro, vigilância, conselho do idoso, Ministério Público. Existem vários órgãos que nos fiscalizam, né, Uhum. para que isso aconteça, para que a gente consiga ter uma estrutura adaptada para evitar que a pessoa caia, né? E o atendimento é imediato, né? Exatamente. Por exemplo, a pessoa caiu, né? Vamos colocar um cenário de que a pessoa caiu. Ela pode bater a cabeça. Então, o protocolo é: caiu, bateu a cabeça, ela está lúcida, verbalizando, não me interessa, ela vai ser socorrida imediatamente. A família não quer que socorra, nós vamos socorrer, vamos chamar a ambulância, né? Para que a ambulância possa levar ao hospital e fazer exame de imagem, exames complementares para poder Exato. avaliar, É tá? o atendimento. Então, isso eu acho importantíssimo. Eu vou te contar, meu pai tem cuidadora. E é das 7h30 até as 20h30. Uhum. Ele cai na hora que a cuidadora não está com ele. Todas as quedas dele Acontece. aconteceram sem a cuidadora. Ou seja, ele se sente mais liberto, Aham. né? Acaba brincando com o cachorrinho, não quer usar bengala, e o que acontece? Pumba! Desequilíbrio e cai. Desequilíbrio e cai. Então, é fato que quando a pessoa idosa está monitorada, ela faz de tudo para fazer certinho. Uhum. Pelo menos no caso do meu pai. Mas bastou uma das meninas ir embora, já aconteceram 3 quedas, e todas comigo. Sim. E isso é um risco, né? Porque a pessoa às vezes pode ser forte, pode ter uma estrutura boa, às vezes cai sentado, tranquilo, mas às vezes pode acontecer da queda ali de fraturar algum osso, de bater a cabeça, que é um caso mais sério, Sim, né? sim. Então, realmente é um caso que você precisaria adaptar a casa inteira com barra de apoio, com diminuir móveis, abrir espaços, e é muito difícil fazer É isso dentro muito de casa. difícil, É é muito muito difícil. difícil. Bom, vamos agora falar mais mesmo dessa organização do cuidado multidisciplinar especializado, tá? Eu acho que isso dentro de uma casa, o acesso é mais restrito, né, Sim. para esse cuidado multidisciplinar. Em casa, a família contrata cuidadores e separadamente lida com a coordenação de médico, nutricionista, fisioterapeutas, enfermeiros e administração de medicamentos. Eu digo assim, que o cuidador parental, ele tem que escolher um lado ou outro. Ou ele quer ficar na gestão, ou ele quer ficar na operação. Porque ele ficar nos 2, escapa a coisa, né. E se fosse só a gestão de medicamento, administração de medicamento, estava bom, mas não é. Você tem estoque, alimentação, quem que vai fazer, quando que vai cozinhar, higienização. Essa lista tá pequena, tá? Ela tá muito modesta. Eu colocaria no mínimo mais 15 Porque você tem itens. que colocar a gestão do cuidado e a gestão da casa, né? Exatamente. Bom, no residencial, o idoso é acompanhado por uma equipe multidisciplinar, integrada, com profissionais de diversas áreas atuando em conjunto no mesmo local. Isso nós já sabemos. Qual dos dois modelos oferece um cuidado à saúde mais coordenado, eficaz e menos estressante para a família? Não é uma pergunta programada, mas eu gostaria de ouvir você como gerontólogo e como gestor de residencial também, né? É. Bom, vamos falar que eu estou levantando bandeira para ILPI, para residencial É, sênior, mas não tem como ser diferente isso. A casa de repouso, residencial sênior, ele é totalmente preparado para receber aquela pessoa. Olha só, pensa, a pessoa assim que ela entra na pousada, no residencial, a gente faz uma avaliação minuciosa dela. tá. Então, tem uma avaliação nutricional para ver como é que está o peso, né, a massa corpórea dela. A nutricionista, inclusive, que faz as compras de mercado, que orienta as cozinheiras no cardápio, né, para ter ali os macro e micronutrientes essenciais para todos eles. Uhum. A enfermeira faz uma avaliação geral ali sobre as medicações, o histórico daquela pessoa, os cuidados que precisam ser administrados, passa isso para as cuidadoras, para que as cuidadoras tenham ciência de qual o perfil daquela pessoa, como fazer uma abordagem correta daquela pessoa. Temos nós, que somos gerontólogos, para fazer uma avaliação geral e entender também
que tipo de atividades é melhor para aquela pessoa, né? As atividades oferecidas, como nós falamos de música, terapia em grupo, ginástica, atividade manual, grupo de oração, inserir ela dentro desse contexto todo, né? Então, assim, é um trabalho multidisciplinar e que vai trazer o melhor conforto possível. Muitas casas, inclusive, oferecem também médico para poder fazer exame periodicamente, né? Tem o trabalho das fisioterapeutas, de fonoaudiologia também, né? Então, assim, é um trabalho que assim, nem se compara com o trabalho desgastante que é dentro de casa. Imagina só, você, igual você falou, né? Você ficar na parte administrativa ou operacional do cuidado. Muitas vezes você tem que fazer as duas coisas, você está sozinho, e quando você é filho único, então. Por isso que não tem como a pessoa ficar Uhum. saudável dessa maneira. Você tem que fazer gestão de medicamento, de alimento, de higiene pessoal, e aí você tem que pensar quem vai cozinhar, quem vai lavar, quem vai passar, quem vai trocar aquela fralda, quem vai fazer. Então, assim, você acaba exercendo uma dupla função dentro da sua casa e com cuidado com aquela pessoa, né? Gente, corta um pouco que eu quero tossir. Ai. Toma uma aguinha. Tá indo mais ou menos para o que você estava imaginando? Legal? Ai, muito bom. Então Tá tá. bem profissional essa nossa conversa. Tá bem. Legal. Tá fluida, né? Tá fluida. Boa. Ai, desculpa, gente. Deu para cortar? Então, só para a gente combinar esse finalzinho, que agora a gente tem pouco tempo, Uhum. nós vamos falar do bem-estar e sobre a culpa da família, né? Tá bom? Porque a culpa é uma coisa assim genérica, né? Acontece muito. E aí eu vou pedir para você deixar uma mensagem pro pessoal, tá bom? Tá. Uma mensagem no sentido pensando na culpa, pensando no. Não, uma mensagem geral mesmo, acho que até intencional para as pessoas se convencerem do residencial mesmo. Tá. E posso falar para me procurar também? Pode falar Claro que comigo? pode, com Então tá. certeza, aqui é parceria. Show. E aí a gente deixa na descrição, a gente também coloca o link. Você tem YouTube já? Eu tenho, A mas gente ainda não. coloca do YouTube e coloca no Instagram, Tá. Eu tá preciso bom? começar a criar conteúdo no YouTube, inclusive. O bom do conteúdo do YouTube é porque você fica lá, ele vai, e tem E gente que vai. vai entrando, vai É um entrando, vai público entrando. mais seleto, né? E aí você vai fazer 10 minutos, a pessoa procura por aquele conteúdo. Procura. É diferente do marketing de intromissão, que é igual o Facebook e Instagram, a gente faz é o marketing de intromissão, É, né? A é. pessoa tá ali, de repente, ó, isso aqui. Agora o YouTube não, a pessoa procura aquele conteúdo e ela quer assistir até o final. A tal da dopamina barata, né? É isso aí, dopamina barata. Ô, Sô, fica tranquila aí, se quiser. Vamos lá? 1, 2, 3, tá. Bom, estamos chegando ao final. Tá boa a nossa conversa, mas antes de finalizar, Henrique, o que é importante a gente falar? Sobre o bem-estar do idoso, né? Nós da área da saúde e eu cuidando de quem cuida, a minha preocupação maior é ofertar, né, para o idoso e para o cuidador parental o bem-estar, que não é só saúde, né? O bem-estar envolve outros elementos além da saúde, mas não vamos entrar nisso, né? E aí, eu queria saber um pouco sobre essa questão do bem-estar, tanto do idoso, da família, como é que é a tua experiência com isso, né? A partir do momento que o idoso vai para o seu residencial, sua ILPI, e sobre a culpa da família. Como é que a gente trata a culpa da família, que sempre fala, "Ah, eu não consigo deixar, eu sinto muita culpa, parece que eu vou largar a pessoa." Como é que é isso? Como é que vocês tratam essa questão, que é a principal questão da família? E depois eu vou pedir para você deixar uma mensagem para o nosso público. Legal, Su. É legal você tocar nesse assunto, que é um assunto muito delicado. A família, às vezes, chegam ali chorando, muito culpadas, desgastadas, totalmente desorientadas, perdidas e doentes. Às Uhum. vezes, a gente precisa cuidar
mais da família do que da própria pessoa idosa. É verdade. Às vezes a gente fala para a pessoa assim: a adaptação vai ser mais difícil para você do que para ele ou para ela. Porque existe aí, igual os pais, quando os filhos saem de casa, né? A síndrome do ninho vazio. Hum, Muitas vezes, muitos cuidadores, primeiro, o que que eles fazem? Eles tentam sozinho, depois eles tentam com o cuidador dentro de casa, sente as dificuldades, vê os problemas, tenta dividir com outros irmãos, outras pessoas da família, e aí começa o julgamento, começa a culpa, e aí começa o julgamento dentro da própria família. As pessoas mais próximas começam a criticar a pessoa. Nossa, mas está aí dentro da sua casa, você não dá conta, você parou de trabalhar, você recebe o salário dela, isso aí é hum. sua obrigação. Cara, e aí começa toda a culpa, toda a internacionalização. A pessoa começa a internalizar isso. A pessoa começa a colocar dentro dela essa culpa. Mas é muito importante ela ir lá no fundo, naquela raiz, com a mão dela, arrancar essa culpa e falar assim: não vou sentir essa culpa. Eu vou fazer o que eu posso para minha mãe ou para meu pai. E o que que eu posso? Eu posso dar o melhor cuidado dentro de casa? Beleza, eu tenho dinheiro. O que que eu posso fazer? Eu vou conseguir, mesmo com dinheiro, ofertar tudo que minha mãe ou meu pai precisa? Na maioria das vezes, na grande maioria, a resposta é não. Então, o que que eu posso fazer? Eu preciso procurar um residencial. Claro, você precisa procurar um residencial bom, que atenda às expectativas, que cumpra aí com a documentação dos órgãos competentes, que ofereça socialização e que tenha um cuidado humanizado. Quem quiser, inclusive, entender um pouco mais como procurar um melhor residencial para o seu pai e para sua mãe, eu posso te ajudar. É só me procurar, @HenriqueGeronto no Instagram, e eu te ajudo. Mas a partir do momento que você entende que você precisa arrancar essa culpa e passar esse cuidado para uma outra pessoa te ajudar, um outro grupo te ajudar, você vai ver que a sua saúde vai melhorar, a sua relação com seu pai, com a sua família vai melhorar e o bem-estar e a qualidade de vida do seu pai e da sua mãe, que é o objetivo final, vai melhorar muito mais do que estar dentro de casa, Perfeito, tá? perfeito. En então a mensagem que eu quero dizer é isso, o seu pai ou sua mãe, como que ele está dentro de casa? Ele está socializado? Ele tem um processo de, cuidado realmente geral ali? Ou você realmente só consegue colocar um cuidador dentro de casa e deixar ele ali? Porque se essa for a sua realidade, ele está asilado. Ele está asilado dentro da própria casa. Pense nisso. Não é melhor você procurar um local especializado onde ele possa ser muito bem cuidado, onde você possa fazer visita todos os dias, onde você possa passear com ele todos os dias, onde você possa fazer festas de aniversário todos os dias? Muitas famílias chegam brigadas e acaba voltando um bom relacionamento depois que a pessoa está dentro de casa. Nossa, isso é importantíssimo você falar. Eu sou procurada algumas vezes por mulheres, porque os maridos me acharam no Instagram, né? E fala assim: liga para ela, fala com ela vai resolver o seu problema. Eu já recebi, acho que umas 10 mulheres nessa situação. E também já recebi homens, né, me procurando, porque falou assim: olha, se você não falar comigo, a minha esposa vai me abandonar. Eu pergunto o que está Exatamente. E o acontecendo, que né? chega de casal também que separa, que briga por conta de querer cuidar dentro de casa. Eu tenho minha mãe com demência, eu quero cuidar dentro de casa. Mas você perguntou isso para sua esposa e para os seus filhos? E quando aquela pessoa que tem Alzheimer começa a ficar, às vezes é uma demência até que não seja Alzheimer, vamos colocar corpus de Levy, vamos colocar frontotemporal. Frontotemporal é uma doença que acaba afetando muito o comportamento. Sim. Será que é seguro aquela pessoa idosa, o vô, será que é seguro para a neta dentro de casa, nessa fase de transição, de medicação, de acompanhamento? Às vezes você está desgastando a sua família, né? A sua família ali, a sua esposa, né? O seu marido, os seus filhos. Você está gerando um estresse em todo mundo que está em volta, querendo, teimando que cuidar é só dentro de casa. Exato. Gente, cuidar não é só dentro de casa. Você pode cuidar do seu pai, da sua mãe, num local assistido, numa hotelaria assistida. É simples assim. E Então, esse é de o recado. qualquer forma, você está cumprindo com o princípio de honrar pai e mãe,
né? Isso que eu Exatamente. falo. Mesmo que você coloque, interne a pessoa, o que que é importante? É o bem-estar para todos. Deixa eu só fazer uma observação. Às vezes a pessoa fala: "Quando que eu vou internar minha mãe? Quando que a gente marca de internar?" Eu falo: "Não, você não vai internar, você vai Hã, hospedar". hospedar. Porque quando a gente Muito fala bom. internar, a gente acaba jogando para clínica, a gente acaba Hum. jogando para hospital. "Nossa, mas pode visitar todo dia?" Claro que pode visitar todo É o dia. Eh hospedar. então, primeiro, tira essa visão de internar, tira a visão de Hum. clínica, tira a visão de asilo. Você vai estar levando seu pai e sua mãe para uma hotelaria assistida, num cuidado em coletivo, onde ela pode ir e vir a qualquer momento, depende se a pessoa for lúcida. Eu tenho um residente lá, por exemplo, que ele escolheu estar com a gente. Ele é grau 1, ele tem um carro dele que fica em frente à pousada, ele entra e sai a todo momento. Ele falou: "Henrique, eu não quero ficar sozinho. Eu terminei um relacionamento com uma namorada", ele tem 65 anos. Ele terminou o relacionamento com a namorada, Hum. e não quis ficar sozinho dentro de casa, que ele estava ficando depressivo. Então ele escolheu morar na pousada, divide quarto com um senhor que é tão lúcido quanto ele, e ele entra e sai na pousada todos os dias. Então é isso, Gente, nós que somos uma maravilhoso. hotelaria assistida. Hotelaria, é É verdade. isso. Muito bom. Henrique, foi um prazer enorme tê-lo conosco. Imagino. Espero tê-lo outras vezes, porque Prazer tem foi todo muito meu. assunto. Olha, ficaram algumas perguntinhas aí ainda. Gente, então estamos encerrando esse Pode Cuidar Melhor. Qualquer dúvida, escreva para o Henrique. Ele é super atencioso. Eu pedi para ele me passou um material muito rico, como validar, como procurar, o que pedir de documentação. Então, assim, foi bem interessante. Eu tenho, vamos dizer, um guia, né? Um guia para conseguir procurar aqui em São Paulo, né? Um local onde meu pai possa hospedar até com mais qualidade do que na nossa própria casa. Inclusive, deixa eu deixar um recadinho aqui. Nós temos hoje, conheci agora na Feira da Longevidade, que aconteceu esses dias, a Trevo. A Ah, eu fui Trevo, lá. eles dão um selo de qualidade para residenciais sênior. E apesar de já estar no mercado há um tempo, as casas ainda estão conhecendo o selo, mas já tem algumas casas, inclusive tem uma casa em São Paulo que tem o selo de qualidade Trevo, ou seja, que passou por todo o processo de documentação e validação do negócio, então se torna uma casa segura, né? Uma casa que, ou seja, a Trevo faz essa pesquisa para você, Ai, que né? ótimo. Então tá aí mais uma dica dentro daquilo Tá que eu bom. já te passei, Eu vou tá? colocar na plataforma também. Legal. Gente, beijo para vocês. Até o próximo Pode Cuidar Melhor. Até mais. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.